Professor Andrei, e hoje, né, os esportes ao ar livre estão muito em alta, né, principalmente aí a calistenia. E conta pra gente um pouquinho como que começou a calistenia, o que é essa modalidade de esporte. Então, Ana, a calistenia, apesar de dar uma ideia de ser algo recente, né, a calistenia é uma prática que já faz parte dos métodos ginásticos há muito tempo. Surgiu na França no século XIX. No primeiro momento foi utilizado até para treinamento de mulheres, enfim, mas ela incrementou mesmo foi o treinamento de militares. Logo, acabou se espalhando por outros países da Europa, Alemanha, Itália, e faz parte até hoje do treinamento de muitas forças armadas, né? E justamente a grande facilidade de se aplicar a calistenia é que, além dos benefícios que ela promove ao praticante, ela é um método de aplicação fácil. Então, praticamente a gente utiliza o peso corporal, dá para se fazer toda uma metodologia, toda uma aplicação, estimular todo o corpo de forma global só usando o peso do corpo, e podemos utilizar alguns equipamentos simples, sem muitas vezes estar precisando de um peso, de um halter ou de uma academia tradicional. Então, apesar de a gente ter em algumas cidades as chamadas academias urbanas, na rua, em meio à natureza, parques, praças, a gente pode estar fazendo calistenia na própria casa, na nossa própria residência, no escritório, local de trabalho. Então, isso dá muita liberdade para quem gosta de estar ativo, né? E não quer parar, de repente vai viajar, vai para um hotel, né, curtir umas férias, não quer deixar de ir na academia, não quer deixar de malhar, né? Vai pra Exatamente. Calistenia. Legal. Então a calistenia, ela basicamente pode substituir a musculação? Veja, não dá para dizer que possa ser um substituto, porque cada prática em si tem as suas particularidades. Agora, que ela promove os mesmos benefícios que a gente encontra lá na musculação, praticamente em 100% dos casos. A calistenia, ela é uma prática que ela vai promover, sim, a perda de peso corporal, a diminuição do tecido adiposo, da gordura. Ela aumenta a massa muscular, ela traz benefícios ligados ao condicionamento tanto da resistência e da força muscular, mas também o cardiorrespiratório. E com isso a gente vem com a prevenção de várias doenças, inclusive aí, o que é importante e está muito em alta hoje, o próprio benefício psicológico, o bem-estar psicológico, né? A saúde mental também entra bastante, até porque, veja, fazer exercício físico ao ar livre, no sol, com a natureza, é algo que muita gente tem valorizado hoje e buscado, né? José, e você como praticante de calistenia, conta pra gente o porquê que você escolheu a calistenia como teu esporte, teu exercício físico. Então, me chamo José, sou profissional de educação física, formado pela UGV. Eu escolhi a calistenia principalmente porque o treinamento volta muito para a parte da funcionalidade. Então você vai trabalhar com um peso relativo do seu próprio corpo, você consegue uma dominância dele em vários movimentos. Além de que a calistenia você consegue trazer para várias tarefas do dia a dia que exijam um pouco da funcionalidade da pessoa. E faz quanto tempo já que você pratica? Comecei a calistenia com 17 anos. Caramba! Em 2018. E a partir daí fui me interessando, fui assistindo campeonatos, movimentos acrobáticos, movimentos de força e cada vez tentando me aprimorar e encaixar numa rotina de treino que permitisse eu evoluir e ao mesmo tempo eu me divertir no treino, porque é um treino diferente da monotonia de uma academia, de uma musculação. Aqui você está se divertindo, você está mexendo com o seu corpo, você está se puxando, você está correndo, você está saltando e essa variedade é muito boa para você conseguir ter uma continuidade dentro do esporte. E professor, tem alguma contraindicação da calistenia ou todo mundo pode fazer? Então, Ana, veja, qualquer prática de exercício físico merece uma atenção. Não quer dizer que todo exercício que você vai fazer, inclusive até no lazer de passear final de semana com uma bicicleta, de caminhar com um cachorro, tem que ter sempre a prescrição de um profissional de educação física, né? Mas quando a gente parte por uma atividade como a calistenia, onde você vai exigir talvez um pouco mais da sua força, das suas articulações, da sua resistência, onde talvez você explore alguns ângulos articulares, alguns movimentos mais amplos, é interessante você ter uma orientação para que diminua o seu risco de lesões ou que isso não surja. Então, veja, você vai pensar desde um planejamento para o iniciante, para aquela pessoa que é intermediária, para aquela pessoa que já é avançada, somada a questão de quanto tempo eu tenho para treinar, o meu histórico de prática, se eu tenho alguma doença instalada. Então o profissional de educação física, ele vai fazer essa investigação para você e vai planejar o treino dentro dos seus objetivos e das suas condições físicas. Então, pessoal, nós temos alguns exercícios para calistenia que são básicos. Aqui o José está executando um movimento de barra fixa,
onde se estimula principalmente a musculatura das costas, grande dorsal e outros músculos, com auxílio também do próprio bíceps e um pouco do próprio peitoral também no movimento final, na parte final do movimento. Só que poucas pessoas conseguem fazer a execução desse movimento, que é um exercício difícil. Uma sugestão é você, por exemplo, realizar uma remada. Como nós não temos aqui uma barra mais afastada do chão, aqui nós fizemos uma adaptação. O José colocou os pés dele ao nível do tronco e ele se puxa em direção à barra, tocando o peito na barra e descendo. Esse é um exercício que vai preparar o praticante para executar a barra fixa. Pensando na musculatura peitoral, o movimento clássico é fazer o movimento de flexões de braço, o exercício de flexões de braço. Tem pessoas que, por serem iniciantes, talvez não conseguirão fazer assim. Pode fazer com o joelho no chão ou pode fazer posicionando as mãos um pouco mais alto que os pés, o que facilita a movimentação e a execução do exercício. Então a ideia é nós pensarmos em diferentes possibilidades. Quer executar algo para quadríceps, glúteo, perna de modo geral? O agachamento livre é uma opção também. Você pode fazer isso com carga ou sem carga, como também pode fazer uma elevação apoiando o pé na barra e fazendo uma suspensão unilateral. Então você faz um determinado número de repetições para uma perna, depois troca e faz um determinado número de repetições para outra perna. Panturrilha você pode executar simplesmente com as pernas estendidas e elevação dos calcanhares. Para trabalhar a musculatura dos tríceps, por exemplo, nós temos a barra paralela, que é um exercício bem interessante. A barra paralela é um exercício que não é de fácil execução, um exercício que estimula muito bem o tríceps, também estimula um pouco o peitoral. Se a pessoa não consegue fazer esse movimento por ser iniciante, uma adaptação interessante é fazer, conhecido nas academias como tríceps banco, apoia as mãos, pés estendidos, podendo também estar com a perna flexionada, que ficaria um pouquinho mais fácil, faz a descida do quadril e a elevação a partir da extensão dos braços. Então, o grande barato é você pensar quais músculos você quer trabalhar e como realizar isso, desde o abdômen. Vou pedir para o José executar um exercício abdominal em suspensão. Um exercício que é difícil, poderia ser feito no chão, mas é um exercício clássico e típico da calistenia também. Para quem já acompanhou um pouco de calistenia nas redes sociais, no YouTube, sabe que muitos movimentos fazem parte aí do aglomerado de exercícios que compõem a modalidade. Então, se você não tem conhecimento de todos eles ou não sabe como executar, busque a orientação do profissional de educação física. O próprio José aqui trabalha especificamente com a modalidade, ele pode ser o seu personal, ele pode lhe dar uma assessoria para você começar a prática da calistenia.